Você já parou para observar que a maior parte da sua vida acontece dentro da sua cabeça? Pensamentos que surgem, imagens mentais que aparecem, diálogos internos que nunca param. Mas deixa eu te fazer uma pergunta simples e ao mesmo tempo desconcertante. Se você percebe os seus pensamentos, então, quem é você além deles? Essa pergunta atravessa a filosofia, a psicologia, a espiritualidade e até a ciência moderna. Porque talvez a consciência não seja o que você pensa. Talvez ela seja aquilo que percebe o pensamento. Desde cedo, fomos ensinados a nos identificar com aquilo que pensamos. Se um pensamento surge, nós acreditamos nele. Se uma ideia aparece, nós nos tornamos essa ideia. Mas ao observar com mais atenção, algo curioso acontece. Pensamentos vêm e vão. Eles mudam ao longo do dia, da semana, da vida. Se eles mudam o tempo todo, como poderiam ser a essência de quem você é? A consciência, nesse sentido, parece ser algo mais estável, mais silencioso, mais profundo do que o conteúdo mental que passa por ela. Em diversas tradições filosóficas antigas, a consciência era entendida como o campo onde a experiência acontece. Não como pensamento, emoção ou sensação, mas como o espaço que permite que tudo isso seja percebido. É como uma tela em branco, onde imagens são projetadas. As imagens mudam, mas a tela permanece. O pensamento é a imagem. A consciência é o fundo silencioso que torna possível enxergar essa imagem. Na psicologia moderna, principalmente em abordagens mais profundas, começa a surgir a mesma constatação. Sofrimento não vem apenas do que acontece, mas da identificação automática com o que se pensa sobre o que acontece. Quando um pensamento surge dizendo, "Eu não sou suficiente", o problema não é o pensamento em si, mas o fato de você acreditar que aquilo é verdade absoluta. A consciência, quando desperta, permite observar o pensamento sem se fundir a ele. Esse é um ponto decisivo. Consciência não é controle do pensamento, não é parar de pensar, nem lutar contra a mente. Consciência é presença, é perceber que um pensamento surgiu sem imediatamente reagir a ele. É criar um pequeno espaço entre o estímulo e a resposta, e nesse espaço nasce a liberdade. Liberdade de escolha, liberdade emocional, liberdade psicológica. Quando você começa a observar seus pensamentos, algo interessante acontece. Eles perdem força. Não porque desaparecem, mas porque deixam de ser donos da sua identidade. Você percebe que pensamentos são condicionamentos, frutos da sua história, da cultura, da educação, dos medos e das crenças que você absorveu ao longo da vida. A consciência, por outro lado, não tem forma, não tem opinião, não julga. Ela apenas observa. Muitas pessoas confundem consciência com inteligência ou com conhecimento intelectual. Mas consciência não depende de saber muito, de ler muitos livros ou de ter grandes ideias. Pelo contrário, ela se manifesta no silêncio entre os pensamentos. No momento em que você está totalmente presente, sem rótulos, sem interpretações, apenas percebendo o que é. É por isso que estados de atenção plena, contemplação ou silêncio, sempre foram associados à expansão da consciência. Existe também uma implicação prática profunda nisso tudo. Quando você vive identificado apenas com o pensamento, você vive no piloto automático. Reage ao mundo com base em padrões antigos, medos repetidos e histórias internas que nem sempre são verdadeiras. Quando você acessa a consciência, além do pensamento, você começa a responder à vida de forma mais lúcida. Suas decisões se tornam menos impulsivas e mais alinhadas com o que realmente importa. No dia a dia, isso pode ser treinado de forma simples. Perceber a respiração por alguns instantes. Observar um pensamento sem tentar mudá-lo. Sentir o corpo antes de reagir emocionalmente. Esses pequenos gestos criam rachaduras na identificação automática com a mente. E por essas rachaduras, a consciência começa a se manifestar com mais clareza. Aos poucos, você percebe que não é obrigado a acreditar em tudo o que pensa, que pensamentos são ferramentas, não verdades absolutas, e que existe algo em você,
silencioso, atento, presente, que observa tudo isso acontecer. Esse algo é a consciência além do pensamento. Não é uma ideia mística distante, mas uma experiência direta, acessível agora, neste exato momento. Talvez o maior engano da nossa época seja acreditar que somos apenas aquilo que pensamos, quando, na verdade, somos o espaço onde os pensamentos surgem. E quanto mais você reconhece isso, mais liberdade interior você conquista. Menos reatividade, mais clareza. Menos medo, mais presença. Menos ruído, mais sentido. E se esse conteúdo está te ajudando a enxergar a si mesmo e a realidade de uma forma mais profunda, então faz sentido você continuar essa jornada. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, curte esse conteúdo. Para apoiar esse tipo de reflexão, ativa o sininho para acompanhar cada novo tema e compartilha com alguém que também está começando a questionar se é apenas os próprios pensamentos ou algo muito maior do que eles. Porque talvez o verdadeiro despertar não seja pensar diferente, mas perceber quem é você antes de qualquer pensamento surgir.